Há alguns meses eu venho comentando com você que estamos em bear market profundo. E na data de ontem eu te mostrei que nós teremos um evento de capitulação. Essa capitulação ela não se dará em um preço em específico, mas sim em um comportamento dos investidores. Dentro dessa capitulação cíclica, será a formação de fundo desse bear market, onde a gente terá uma excelente oportunidade. Mas, na análise de hoje, a gente vai falar sobre o curto prazo. Afinal de contas, nos últimos meses, como que eu venho fazendo dinheiro dentro do mercado cripto é simplesmente abrindo trades, posições de curto prazo. Porque nessas posições de curto prazo, a gente não precisa depender dessa grande tendência de médio e longo prazo. A gente sabe que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Então, por conta disso, a gente tem várias oportunidades mesmo em bear markets profundos. Obviamente que as oportunidades elas são um pouco mais escassas e também com mais risco envolvido. Mas se a gente utilizar dados ao nosso favor, a gente pode abrir boas posições e ter bons resultados também. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu já apresentei algumas vezes para você esse indicador que mostra ali os riscos que nós temos de aceleração de queda ou não, mas a gente tem um comportamento dentro desse indicador. Eu quero que você observe que quando a gente bate 100% de risco de aceleração de queda, significa que a queda ela já foi acelerada ao seu máximo. Significa que nós estamos próximos de uma região de fundo. Aqui são pontos onde a gente pode abrir boas movimentações de trading. E por que eu estou puxando o ciclo passado, 2022, para a gente comparar nesse momento? Porque é um erro quando a gente compara os dados de bear market com um período de bull market, porque a gente sabe que o comportamento do mercado é diferente. Então, como nós estamos em bear market, a gente vai comparar com o nosso último bear market que tivemos. Bom, a primeira fase do bear market do ciclo passado, ela nos levou uma vez na região de 100% de risco de aceleração de quedas. Veja que nós estávamos em 36 mil dólares. Depois a gente teve alguns rallies acontecendo, foi para 44, voltou ali depois para 37, depois o preço foi lá em 47 mais uma vez. Depois a gente entrou na nossa segunda fase de bear market e a gente bateu 100% duas vezes, né? Aqui foi uma agulhada em 100%, 29 mil, o preço lateralizou durante um período, voltou a subir até os 32 ali, e depois a gente teve uma nova queda acontecendo, quando a 3AC ela quebrou. Veja que batemos 100% em 19 mil mais uma vez, onde a gente teve rallies de alta acontecendo, e aí depois a gente teve uma vez aqui batendo 100%, 19 mil, mais um rally acontecendo, depois a gente foi bater mais 100% quando a FTX quebrou. O que isso significa? Significa que nesses momentos que nós batemos 100% de risco de aceleração de queda, significa que nós já estamos acelerando essa queda. Como que é essa aceleração de queda? É exatamente o panic sell. As pessoas vendendo de maneira desesperadas, sem pensar, sem olhar para price action, sem olhar para dados on-chain, nada disso. Lembre-se que eu comentei com você que a segunda fase do bear market profundo é a fase mais dolorosa, porque é a fase de real pânico, aonde a gente tem o pivô de baixa, que muitas pessoas passaram a aceitar que nós estamos em bear market profundo, aonde aquelas pessoas que não venderam lá em cima, elas vão começar a tentar a vender agora, pensando, bom, nós estamos em bear market profundo, eu vou vender agora porque eu vou conseguir comprar mais barato na capitulação cíclica. Olha só, se você está pensando nessa maneira, você já errou, porque você deveria ter vendido lá em cima. Ter esse pensamento de vender agora para recomprar mais barato lá na frente significa que você não entende sobre o mercado. Isso significa que você não vai conseguir comprar dentro da fase de capitulação cíclica, porque você vai esperar um preço em específico e não um evento como eu te apresentei na data de ontem. Entenda, existe timing para vender e timing para comprar também. Se você perdeu o time de venda, você tem que aceitar que você já errou. Não tem mais como você corrigir isso. O erro ele já aconteceu no passado. Não tem como você voltar no passado. Entenda que você pode assumir sim esse seu erro, refazer a sua estratégia, mas o erro ele já foi cometido. Não tem como converter isso. E entendendo isso, entendendo que essa fase de panic sell, ela é um momento de aceleração,
chega um determinado momento que a gente entra em exaustão. E a região que nós estamos nesse momento é uma região de 100% de aceleração. Isso significa que a gente pode encontrar um fundo local, não um fundo cíclico, porque eu já te expliquei que a gente ainda vai vencer uma capitulação, mas a gente pode encontrar um fundo local e nos entregar um rally. Nem que seja um fundo local igual ali após a Luna Foundation ter quebrado, que foi exatamente uma lateralização. Bom, obviamente que a gente não toma decisão apenas em um único indicador, a nossa função é analisar vários dados, aglomerar esses dados e tomar uma decisão a favor ali da probabilidade. Bom, aquele meu indicador que eu utilizo para trade no curto prazo, que é para comprar e vender o ativo em regiões de preço barato, entre linha dourada e linha roxa, e vender em regiões de preço caro, que é a linha verde aqui em cima. Durante bull markets, a gente vai buscar as compras na linha dourada, durante bear markets, a gente vai buscar as compras entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo. Nós estamos na linha roxa mais uma vez. Significa que o preço do ativo ele está barato no curto prazo e não no médio e longo prazo. Aqui a gente está falando de operações curtas e na data de ontem eu te mostrei várias operações de curto prazo que eu abri dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, se você não está dentro da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Te convido a entrar para dentro desse projeto. Mas eu te mostrei que a gente pode comprar o ativo em 80 mil dólares e vender ele em 90 mil dólares, sem acreditar que a gente vai voltar para 110, 120, sem querer grandes altas, entendendo que se o mercado te entrega 3%, 2%, 5% de alta e você repete isso 4 vezes ao longo do mês, meu caro, você já está feito, porque nós estamos vencendo um bear market profundo. Se durante um bear market profundo você não estiver perdendo dinheiro, você já está na frente da maioria das pessoas. Se você estiver fazendo dinheiro, não importa o quanto seja, se é 5, 10% ao longo desse período, você está muito à frente da maioria das pessoas que estão dentro do mercado. Você tem que aceitar que o bear market não é uma fase de multiplicação, mas sim uma fase de sobrevivência. Uma fase onde somente os players que conseguirem sobreviver é que terão maestria no próximo ciclo. Por que maestria? Nós precisamos de dinheiro dentro da capitulação cíclica. E para que a gente tenha dinheiro dentro da capitulação cíclica, a gente precisa se preservar ao longo do bear market profundo. Entendendo isso, a gente sabe que abrir posições no curto prazo é uma das maneiras que a gente tem de fazer dinheiro ao longo do bear market profundo. Gui, por que você não shorta o mercado? Já expliquei para você que eu não utilizo short nem na praia. Não utilizo esse instrumento para poder enriquecer. Eu acredito que ele é contra a natureza do mercado e eu prefiro abrir apenas posições em long, beleza? Bom, entendendo que nós estamos dentro dessa região, entendendo que nós estamos com 100% ali de aceleração de queda, quando a gente parte para um price action, o que nós estamos vendo? RSI está extremamente estourado ali em região de sobrevenda. Já faz dias que a gente... dias que a gente está batendo aqui dentro da região de sobrevenda e o mercado não consegue entregar um respiro, não consegue entregar um pullback. Esse período foi igual aonde a gente veio várias vezes aqui. Esses são os períodos irracionais, onde o price action ele não será respeitado, porque lembrando, nós estamos tendo panic sell, mas a gente não pode negligenciar que esses pavios que estão sendo deixados para trás, esse volume que está sendo deixado para trás, nos mostram um interesse comprador. Tem players que estão montando as posições aqui, ou seja, players que estão focando no curto prazo. Nós estamos longe de uma média de 200 períodos. Lembrando, essa média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, ela está servindo como a nossa resistência. 1, 2, 3, rompemos suporte, 4, 5, perdemos resistência, 6, 7 vezes somente dentro desse período. Ou seja, é uma média que a gente está vendo aqui que ela está sendo respeitada. Bom, entendendo que nós estamos longe dela, nós não estamos com tanta resistência assim. Temos sim a resistência dos 80 mil dólares, que foi o fundo que foi perdido. Inclusive, recentemente aqui dentro dessa movimentação de alta, não tive interesse em entrar, porque o risco retorno ali era extremamente baixo. Até uma média, até o fundo que foi perdido dos 80 mil dólares, a gente tinha apenas 3%. Não estou falando para você que eu estou abrindo posições nesse momento, mas eu estou falando para você que eu estou buscando por abrir novas posições no curto prazo. Já faz alguns dias que eu estou olhando para o mercado e sim, querendo abrir novas posições, mas eu ainda não abri essas novas posições, por um motivo claro.
Eu sei que a segunda fase do bear market é a fase mais acentuada, é a fase de pânico, lembre-se. Depois dessa segunda fase, a gente vai vivenciar a capitulação. A capitulação, ela é apatia, ela é depressão, ela é estagnação do preço, ela é uma região onde não há tanta dor, não há pânico, não há desespero. É mais uma região ali apática. Mas a segunda fase do ciclo é a região que dói mais, a segunda fase de capitulação. Então a gente sabe que dentro dessa região aqui a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas posições. Mas eu não posso negligenciar que nós estamos próximos de uma formação de fundo no curto prazo. Então, o que a gente deve fazer no curto prazo é ter um viés de compra nesse momento e não um viés de venda. Novamente, existe time para vender, existe time para comprar. Se você não vender os seus ativos, cara, aqui não é região de venda, aqui é região de compra no curto prazo, beleza? E bom, por que a gente está focando exclusivamente no curto prazo? Ontem eu te expliquei que a gente tem uma capitulação cíclica para acontecer. Capitulação cíclica são essas regiões verdes aqui que já apresentaram nesse gráfico. A próxima capitulação cíclica, lembre-se que ela estará por volta dos 50 mil dólares, mas como eu comentei com você na data de ontem, a capitulação cíclica, ela não é um preço em específico. Não ache que você vai colocar uma ordem no book para comprar Bitcoin em 50 mil dólares, porque aqui você estará comprando Bitcoin no olho da mosca, no fundo dos fundos. Não é esse o objetivo. Se você voltar no meu canal, no início desse canal, inclusive eu abri esse canal no bear market passado, você vai ver que eu abri o canal um pouco antes da Luna Foundation quebrar, mas eu já falava sobre bear market profundo. Se você seguir a trajetória ali do meu canal, você vai ver que quando a gente chegou em 22 mil dólares do Bitcoin, eu comecei a falar sobre a capitulação cíclica. Eu comecei a falar que eu estava me expondo no mercado e que ali eram posições que não tinham stop, sim, posições para fazer hold durante um determinado período. E sim, eu sabia que o fundo ele poderia ser mais abaixo dos 22 mil dólares, mas eu não tenho certeza absoluta do preço em específico. O que eu sei é que a fase de capitulação ela é uma oportunidade. A partir do momento que a gente entra abaixo dos 22 mil dólares, a partir do momento que a gente inicia a fase de capitulação, lembrando, ela é um evento e não um preço em específico. Porque 22 mil dólares aconteceu nos 22 mil dólares no ciclo passado. A partir dali, meu período foi de compra, período de acumulação, novamente. Quando a gente voltar para uma nova capitulação, esse vai ser o meu novo período de compra, período de exposição para holdar o ativo durante alguns anos, sim. Aquele momento onde eu ponho dentro de uma cold wallet, vou lacrar aquela cold wallet, vou colocar em um cofre bem distante de mim, onde eu não tenho acesso, e daqui uns 2 anos talvez eu pegue aquilo para realizar as minhas posições. Só que esse evento, ele não é um preço específico. Não adianta querer colocar uma ordem no book de ofertas para você comprar nesse ponto. É um longo período onde você tem que adotar uma estratégia específica para a fase de capitulação. É um período onde você vai comprar parcialmente, psicologicamente será muito difícil você comprar dentro dessa região. É uma região onde você tem que ter estratégia. Não é querer acertar o olho da mosca. Eu não comprei Bitcoin em 15.500. Eu comprei Bitcoin no ciclo passado em 22, em 20, em 19, em 18 e a minha menor compra ela foi quase em 17 mil, 16 mil e alguma coisa. Não comprei no preço mais barato e para mim não importa. Porque mesmo as compras de 22 mil dólares, depois da gente ter venciado um bull market pela frente, o Bitcoin ter batido 125 mil dólares, meu caro, 22, 19 ou 16 não vai fazer muita diferença para você. Porque você está aportando ali e aumentando a sua quantidade de exposição nesse ativo. Mas eu estou falando isso, estou enfatizando isso porque a capitulação ela será um evento onde o supply ele vai descer, aonde eu acredito que isso vai acontecer por volta dos 50 mil dólares, mas esse supply ele pode descer antes. Por isso que daqui para frente, a partir da segunda fase do bear market, a gente deve estar diariamente analisando o mercado e entendendo se essa capitulação ela está acontecendo ou não. Bom, por que eu estou batendo ainda na tecla que sim, nós estamos em bear market? É por conta dos dados, não porque eu acho. Olha só, comportamento de bull market, normal em alguns momentos a gente ter realizações de prejuízo, como a queda que nós tivemos em agosto de 2024, onde a gente teve 3,2 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo em um único dia. Como a queda que nós tivemos em 2025, em abril, onde 2,2 bilhões de dólares foram realizados em prejuízo também. Normal isso daqui acontecer durante um período de queda. O que não é normal?
essas realizações de prejuízo elas persistirem e elas começarem a aumentar. Eu quero que você veja que em novembro de 25 a gente teve 5,7 bilhões de dólares, isso daqui já nos fala que a nossa capitulação cíclica ela será acima dos 10 bilhões de dólares. Depois a gente teve ali em janeiro mais 4,8 bilhões de dólares, na data de ontem a gente teve mais 2,4 bilhões de dólares. Se a gente olha para o consolidado, olha como as realizações de prejuízo elas estão aumentando. Veja qual que é o comportamento de um bear market profundo. É esse comportamento de realização de prejuízo, é um comportamento de aceitação de que nós estamos caindo. É um comportamento onde muitas pessoas que acreditavam que só precisavam acumular 0,1 Bitcoin, porque a Strategy estava fazendo isso, e nesse momento a Strategy está no prejuízo, e depois a gente pode falar sobre Strategy também, porque eu já comentei com você que esse ativo será uma excelente oportunidade quando nós tivermos uma formação de fundo nele. Recentemente, abri algumas posições nele, mas essas posições elas foram estopadas. Mas depois a gente fala sobre a Strategy. Só que eu quero que você entenda que as pessoas elas estão aceitando, elas estão jogando a toalha, elas estão saindo dessa convicção de que elas irão holdar 0,1 Bitcoin nos próximos 10 anos. Como que a gente sabe isso? Por conta das realizações de prejuízo. Porque todo mundo entra dentro do mercado para lucrar e não para perder. E quando as pessoas elas realizam prejuízo, significa que elas estão desesperadas, em pânicos. E isso se ela não tiver uma estratégia, se ela não estiver operando no curto prazo. E aqui a gente não está olhando para as pessoas que estão operando no curto prazo, tá? Então essas realizações de prejuízo aumentando dessa maneira é um sinal de bear market profundo. Outro sinal de bear market profundo é o sentimento do investidor, simples assim. Durante um bull market, sim, toda vez que a gente voltar em extremo medo, a gente está em um pullback, a gente tem uma oportunidade de compra. Mas durante um bear market profundo, esse será o sentimento constante durante um longo período. Olha para o ciclo passado, quanto tempo a gente ficou em extremo medo, olha para a queda de 2019, olha para o bear market de 2018, e se você comparar os dados, você vai entender que quando o sentimento ele ficar mais otimista, é porque nós estamos ali no final, por exemplo, de uma movimentação de alta. Bom, esse sentimento negativo também é confirmação de que nós estamos em um bear market profundo. Esse meu indicador ele mostra as regiões mais críticas do Bitcoin. Aqui ele não me fala se é um bear market ou não. Só que o que ele me fala? Que dentro dessas regiões vermelhas são as regiões mais críticas. Nem toda primeira barra vermelha será o início de um bear market, mas uma barra vermelha será o início de um grande bear market pela frente. Bear market de 2014, 2018, Corona Crash, queda de 2019, bear market de 2022, banimento da China. E quando a gente olha para esse ciclo aqui, a gente teve um início acontecendo ali quando o Bitcoin estava em 116, uma região de alto risco. Nessa época, eu cogitava a hipótese da gente entrar dentro de um bear market profundo, mas eu não tinha certeza. O que eu sabia é que eu iria respeitar esse indicador, eu não sei o que vem pela frente, mas eu estou em proteção. Eu não sei se vem banimento da China, eu não sei se vem Corona Crash, ou eu não sei se vem um bear market pela frente, eu simplesmente respeito o dado. Respeitado, capital preservado. Não acredita? Olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Bitcoin bateu o topo histórico quando? Dia 6 de outubro. A gente tinha 42 mil dólares, 43 mil dólares. Hoje a gente tem 52 mil dólares dentro da carteira rumo ao milhão. Nós continuamos multiplicando o nosso patrimônio simplesmente porque a gente respeitou uma fase do ciclo, uma fase de alto risco. Como que a gente continuou multiplicando o nosso capital mesmo com o mercado cripto crashando? Foi comprando altcoins? Não, porque elas estão derretendo. Foi incluindo Ether na nossa carteira? Não, porque ele também está derretendo. Foi fazendo trade dentro do Bitcoin, investindo em ativos que estavam em tendência de alta, por exemplo, como ouro. Só que já expliquei para você que ouro apresentou sinais de distribuição. Daqui para frente é só tomada de decisão de saída dentro de ouro. Não quero mais segurar esse ativo a partir do momento que a gente tem sinais de distribuição. Vou me desfazer das posições, vou distribuir também junto com esses players, mas eu vou continuar fazendo trade no Bitcoin. Por isso que eu abri essa análise explicando para você que uma das maneiras da gente fazer dinheiro é no curto prazo e que nesse momento nós temos sim uma oportunidade de formação de fundo no curto prazo. A gente abrindo uma nova posição de trade, a gente vai buscar um novo lucro que o mercado nos entregar. Se ele nos entregar 2%, tá ótimo. Se ele entregar 5%, tá ótimo. Se ele entregar 10%, melhor ainda. Se ele entregar 1000%, ótimo, feliz
feliz de orelha a orelha, eu também quero 1000%. Mas eu quero que você saiba que se ele entregar menos, nós devemos aceitar aquilo, realizar aquele lucro, preservar o capital mais uma vez, porque nós estamos em bear market profundo. E assim a gente deve se comportar até a fase de capitulação cíclica. Por quê? Porque a gente precisa de capital para dentro da capitulação cíclica. Se eu continuar multiplicando e preservando o patrimônio da carteira rumo ao 1 milhão ao longo desse período, significa que na capitulação cíclica eu vou ter todo esse montante para entrar no mercado com uma estratégia sum, não uma estratégia de DCA que foi utilizada no começo da carteira. Por que foi utilizado DCA no começo da carteira? Porque quando eu abri o projeto eu pensei em pessoas que trabalhavam, pessoas assalariadas, pessoas que têm um dinheiro ali vindo recorrentemente mês a mês, então a gente divide aquilo, fraciona aquilo e vai fazendo aporte aos poucos. Eu já não faço mais aporte dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Obviamente que se você está começando agora, você ainda pode acumular essa bola de neve, construir essa bola de neve. Mas depois de um determinado momento que você juntou, preservou e já tem um capital ótimo, a gente vai pegar essa bola de neve, a gente vai guardar ela no congelador para que ela não derreta, que é preservar o nosso patrimônio, e na hora que a gente tiver a oportunidade de capitulação cíclica, a gente vai pegar essa bola e vai soltar ela ladeira abaixo. Aonde, bom, na verdade, usei uma analogia que vai para baixo, deveria ter usado uma analogia que vai para cima, mas você entendeu o meu raciocínio. Aonde essa bola de neve, ela vai aumentar com o passar do tempo. E aqui é onde a gente faz a nossa maior porrada. Você precisa de 3 ciclos, sim, para você realmente entender como que tudo funciona. Muito provavelmente, no primeiro ciclo, você vai perder dinheiro. No segundo ciclo, se você aprendeu o que você fez de errado no primeiro ciclo, no segundo você vai fazer um pouco de dinheiro e no terceiro você vai fazer muito mais dinheiro. O projeto Carteira Rumo ao 1 milhão, ele quebra o primeiro ciclo, porque o Gui Teles já tem experiência, então no primeiro ciclo a gente faz dinheiro e no segundo ciclo é onde a gente vai fazer muito mais dinheiro ainda. Inclusive, se você quiser entrar para dentro da Carteira Rumo ao 1 milhão e ver todas as minhas decisões de compra e de venda, você pode clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a Carteira Rumo ao 1 milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está disposto a acumular patrimônio, se você quer ter uma carteira dinâmica. Olha só, se você está procurando geminha para multiplicar em 10.000%, se você está buscando como ter uma renda passiva com DeFi, esquece, a Carteira Rumo ao 1 milhão, ela não é para você. A Carteira Rumo ao 1 milhão é para aquelas pessoas que querem utilizar o mercado cripto que é exponencial, diminuindo a exponencialidade das quedas, fazendo exposições, rotacionando o seu capital, aplicando a estratégia necessária para a gente multiplicar e preservar o nosso patrimônio. Carteira totalmente dinâmica. Você quer isso? Sim, eu consigo te ajudar nessa jornada. Quer meme coin? Quer DeFi? Quer geminha? Não, eu não consigo te ajudar. Nem entre para dentro da Carteira Rumo ao 1 milhão que você vai me dar dor de cabeça para te tirar de lá de dentro. Aqui abaixo eu te explico que você terá acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, onde você pode abrir o app ali e ver o gerenciamento, ver todas as decisões que eu estou tomando, ver todas as estratégias, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com a minha equipe, aonde nós vamos te mostrar de maneira transparente e não com um gráfico pizza, mas sim um patrimônio que eu, Gui Teles, coloquei na mesa e estou operando esse patrimônio dia após dia, onde eu tomei uma decisão de mostrar para todo mundo como que a gente faz para chegar no primeiro milhão, aonde a gente tem que utilizar uma estratégia que não vai ser em 12 meses que a gente vai atingir esse objetivo, mas a gente atingirá esse objetivo. Afinal de contas, a gente já tem 1/4 desse caminho percorrido. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da Carteira Rumo ao 1 milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja pronto no curto prazo para abrir novas posições de compra. Eu, Gui Teles, estou olhando para abrir novas posições de compra dentro do Bitcoin. Nesse momento estou fazendo distribuição em ouro, mas acredito que em breve irei abrir novas posições de compra dentro do Bitcoin. Quer saber os pontos que eu estou vendendo ouro e quais serão os meus próximos pontos de compra do Bitcoin? E quer estar junto comigo dentro da fase de capitulação, aplicando a minha estratégia dentro desse período? Você sabe onde encontrar todas as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!